Eu agradeço a presença de todos, obrigada. Hoje é dia 12 de maio do ano 2022, 19h05, 4. Como parte da programação do 10º Festival Literário de Araxá, que nesse ano tem como patrona Maria Firmina dos Reis, ocupamos a mesa tecendo tramas impossíveis, a escrita do romance. Eu sou Lília Guerra e me junto a vocês para compartilhar as experiências literárias dessas mulheres brilhantes sobre a aventura que é tecer o romance. Ana Paula Maia, Socorro Acioli, boa noite, bem-vindas. Olá, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Lília, boa noite, Ana Paula. Tudo bem? Socorro, bem. Ok. Bom, eu começo alfabeticamente descrevendo um trecho da biografia de cada uma delas. Ana Paula Maia nasceu no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, numa primavera. Possui 8 romances publicados, dentre eles Assim na Terra como Embaixo da Terra, Enterre Seus Mortos, e de cada 500 uma alma. É bicampeã do Prêmio São Paulo de Literatura nos anos consecutivos de 2018 e 2019, e é autora da série Desalma. Socorro Acioli nasceu no Ceará, em Fortaleza, no verão. Entre outras atividades, é colunista do Jornal Diário do Nordeste, venceu o Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro em 2013, com Ela Tem os Olhos de Céu. Seu romance A Cabeça do Santo teve a sinopse selecionada para o curso Como Contar um Conto, ministrado por Gabriel Garcia Marques. A edição americana foi finalista do Los Angeles Book Prize em 2017. O livro também foi escolhido como um dos 50 melhores de 2017 pela New York Public Library. Vocês querem corrigir alguma informação, acrescentar alguma coisa aqui? Eu acabei de confirmar com a Ana se ela tinha nascido na primavera ou no verão. Pelo menos isso acho que consegui acertar dessa vez. Alguma coisa a acrescentar, meninas, ou a corrigir daqui da biografia? Não, tudo certinho. Ana, Socorro. Uhum. Abro aqui o espaço para vocês falarem com o pessoal, cumprimentarem, e aí a gente já começa com as perguntas. Ana? Pode me deixar, começa comigo então? Então tá. Enfim, primeiramente, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Obrigada pelo convite da Araxá. É um prazer reencontrar aqui a Socorro. A gente já se conhece há algum tempo, conheci a Lília também, que eu não conhecia ainda. E, enfim, eu acho que o tema da mesa, né, que é sobre tramas e construções de histórias, e seja romance, também o conto, né, a ficção em geral, né? O que eu tenho a dizer é que eu acho que é um grande vício, né? Depois que você escreve a primeira história, você nunca mais para de escrever ou de querer escrever histórias, né? E eu acho que existe um mundo completamente paralelo, que só o escritor sabe que existe, né? A gente vive a nossa realidade aqui fora, né, no mundo real, mas existe uma realidade muito orgânica, muito viva dentro dos livros, né? Não só o livro que a gente também compra e lê, né, mas os livros que a gente cria, né, e que a gente carrega com a gente. Então, eu acho que essas tramas, né, eu acho que a literatura ela começa de fato no criador, né, e atravessa o leitor, tendo também nós escritores como leitores também. Então é só essas palavras iniciais que eu acho que para a gente começar a aquecer a nossa conversa. Eu queria agradecer a Flia Araxá pelo convite, ao Afonso. O Afonso é um amigo muito querido que está comigo há muito tempo, desde que eu comecei a publicar, e tem feito muito, muito mesmo pela literatura do Brasil, por todos os escritores, escritoras, e abraçando todas as causas, sempre na hora certa, na hora justa. Tenho muita admiração e muita felicidade de ser amiga do Afonso. Estou muito feliz de encontrar aqui a Ana Paula de novo. A gente se viu
poucas vezes, mas gosto demais de você, Ana Paula. Tenho uma admiração imensa por tudo que você faz. Estou com muita gente elogiando sempre o seu trabalho eu admiro, sobretudo, a sua forma de tratar a literatura sem concessões, né? A relação da literatura como uma mimas da realidade sem concessões. Eu acho isso incrível, admirável. E Lília, que eu estou conhecendo agora, muito obrigada também por mediar aqui a conversa. E vamos para frente, vamos conversar. Vamos lá. Ana, esmiuçando o nosso tema, tecendo tramas impossíveis, a escrita do romance, eu queria que você começasse contando para a gente um pouco sobre o seu processo criativo. Durante a concepção do romance, você procura seguir etapas estabelecidas quando inicia a construção de cada obra? Isso varia? Como evolui a tessitura das tramas que você concebe? Olha, já pegando pelo tema, né, da mesa, tramas impossíveis, eu me lembro que eu sou uma pessoa extremamente disciplinada para trabalhar, mas eu não sou uma pessoa muito disciplinada para seguir regras, não. E tem eu tive muito problema na escola, né? Vivia ficando de recuperação por disciplina, né? Eu era muito indisciplinada, era muito agitada, minha cabeça era muito acelerada, né? E estudava para passar de ano, né? Passava e tal, mas era muito eufórica, né? Muito criativa, muito eufórica. Então, eu sempre tive uma certa disciplina. Tive uma banda de punk rock na adolescência, tocava bateria, sou fã de filme de terror. Tá? Até hoje, eu sou a mesma coisa até hoje, exatamente igual. E eu acho que a minha literatura, ela é exatamente tudo que eu escrevo, eu acho que vai por um caminho que reflete muito quem eu sou. E eu me lembro que quando eu escrevi Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos, que é o meu terceiro livro, mas ele foi escrito como uma novelinha na internet. Eu tinha escrito meu primeiro romance, que se chama Habitâncias Subterrâneas, publiquei pela editora Sete Letras, que lança novos autores, jovens autores, né? Lá quando eu era jovem, né? E aí depois eu escrevi A Guerra dos Bastardos, que foi meu segundo livro. E aí eu me lembro que quando eu escrevi o Entre Meus Cachorros Porcos Abatidos, foi onde eu me encontrei. E eu falei assim, cara, eu estou com vontade mesmo de escrever. O Edgar Wilson foi o personagem central de tudo que eu escrevo. E eu falei assim, eu vou escrever uma história sobre um abatedor de porcos e que aposta o dinheiro que ganha em rinhas de cachorro. Eu não sei se sai literatura disso, mas é isso que eu quero escrever. Eu gosto disso, eu gosto desse universo, gosto desse personagem e eu acho que eu consigo tirar literatura disso. Se vai sair ou não, eu não sei. E eu comecei a escrever aos pouquinhos, né? Era uma novelinha. E eu me lembro que eu escrevi um capítulo curtinho e aquilo era muito prazeroso, um deleite muito grande. E não tinha amarras, não tinha julgamentos, não tinha absolutamente nada. Eu escrevia, me deleitava com aquilo, colocava lá, né? E a vida foi seguindo. E eu fui para a Editora Record com essa história. E aí eu escrevi O Trabalho Sujo dos Outros, que é a segunda novela, que era a história de um cara que trabalhava recolhendo lixo, de um lixeiro, e o irmão dele trabalhava quebrando asfalto, ele é operador de britadeira. E tinha um bode na história, enfim, tinha tudo. E o primo deles trabalhava no pano de esgoto. Então era por isso que o título é O Trabalho Sujo dos Outros. E essas duas histórias, são duas novelas, né, que deu origem ao meu terceiro livro, que foi o primeiro que eu publiquei para a Record, foi a minha passagem por uma grande editora, né, uma grande casa editorial. E ali eu comecei a entender que sim, que você faz. Eu acho que essa é a minha essência é ir por um caminho muito estranho e muito impossível. Tudo que eu escrevo é muito esquisito. Enquanto as pessoas estavam indo para um caminho, eu estava indo para outro, chegando sobre batedores de porcos, sobre cheiros enfim, tudo que eu escrevo, o Edgar Wilson é um personagem central, eu queria... O Branco Gil é um personagem muito importante dos meus livros, que surge no De Gados e Homens, né? Que é um mestiço de branco com indígena. Enfim, eu acho que eu fui
E eu fui trazendo muitos elementos dos quais me interessavam e que eu acho que no primeiro momento era muito possível também. Eu acho que muita gente achava que eu não ia vingar na literatura. Ah, vai publicar um livro, vai sumir, né? Vai publicar um livro só, porque isso não tem como. Né? Eu me lembro que as pessoas criticavam porque eu escrevia com travessão. Isso é uma característica da minha literatura. E eu me lembro do iníciozinho, assim, né? Aquele primeiro livro, segundo, ali bem no início, as pessoas criticavam que eu escrevia com travessão. Eu falei, mas eu adoro travessão. Eu acho travessão lindo. Né? E era mais bacana não botar travessão, eu acho. Então, são essas questões que eu nunca me importei muito. Na verdade, eu nunca me importei em nada. Essa é a grande questão. Né? Eu escrevo exatamente o que eu quero, eu olho para aquilo e falo, tem história aí? Tem. Eu vou escrever, o Edgar Wilson agora vai recolher animais mortos na estrada, e isso vai dar um livro. E ele vai recolher animais mortos na estrada, e isso dá um livro. Então, quero escrever sobre uma colônia penal, e assim nasce assim na Terra Embaixo da Terra, tem a história desse Branco Gil, que é um personagem que é o protagonista dessa história. As minhas histórias são encadeadas, são seriadas de uma certa forma. Então, eu acho que as minhas tramas elas são impossíveis, de um ponto de vista. Hoje não tão impossíveis, mas no meu início era impossível aquilo, mas eu nunca me importei muito com isso. Eu gostava daquilo e sempre fui muito sincero, né? Sempre fui muito honesto no que eu fazia. E eu acho que eu nunca me importei em agradar também. Eu fazia porque eu gostava, me dava prazer, era divertido, me fazia rir, né? E acabou que, claro, você começa, vem outras pessoas com o mesmo gosto que o seu e você vai sendo abraçado. Eu não abracei, acho que eu fui sendo abraçada também pelos leitores e eu acho que as minhas tramas impossíveis que fizeram também a grande diferença na minha literatura. E aí você descobre que não é tão estranho assim, então, né? Porque aí você se depara com uma multidão de pessoas que se identificam. Sim, e foi aos poucos, né? Foi uma construção aos poucos. E aí você vai ver que muita gente quer aquela literatura, né? Que muita gente buscava aquilo e talvez tivesse tanta sede quanto eu. O gênero sobrenatural, o terror também, é uma coisa que eu fui de Gads para frente, do meu ponto de vista para frente, eu fui começando a pincelar um leve terror, tem um estranhamento, um elemento sobrenatural, algo que não se explica, algo que não fica muito claro, né? Eu comecei a trabalhar isso sutilmente, porque é muito difícil trabalhar isso, aprendendo, ali fazendo, né? E eu acho que os meus livros eles foram ganhando, a partir do quinto, um tom de terror, né? Vem subindo um tom de terror com muita sutileza, pelo menos para mim é sutil, mas tem um tom de terror. Então, é um outro elemento que eu queria introduzir, mas demorei a conseguir trazer isso, né, dentro da minha literatura, da maneira como eu achava que funcionava bem, encontrar essa linguagem, encontrar essa atmosfera ali dentro dos personagens que eu já trabalhava, né, mas são personagens sombrios, então eles já eram sombrios por si só, então era mais fácil introduzindo ele nesse lugar, que é o lugar que eu me sinto à vontade, que é o lugar que eu gosto de escrever. E aí você percebe que há uma leva de pessoas que querem também consumir esse tipo de literatura, que se identifica. Mas eu vou te falar, o início que você está ali escrevendo, você não tem noção de nada que você está fazendo. Você faz para você. Você faz pelo prazer, pela sede, por um impulso, por uma vontade, um desejo muito grande, né? Eu, ano que vem, faço 20 anos, completo 20 anos de carreira no ano que vem. Ano que vem, completa 20 anos que eu publiquei meu primeiro romance. Então, eu olho e falo, cara, eu estou há 20 anos nesse negócio, publicando né, e nessa batalha, mas é maravilhoso, né? Todas as nossas lutas, né? Porque não existe carreira, né? Não existe trabalho com amor, com dedicação, né? Com abrir mão de muitas coisas, às vezes, em determinados momentos na vida. Todo mundo, né, que quer construir algo, passa por isso, né? Isso é independente da profissão, daquilo pelo qual a pessoa se dedica. Mas é muito satisfatório, né? Você também colher, né? Colher o retorno, né? O retorno dos leitores, o retorno de você saber que você faz uma literatura que tem chegado em pessoas, isso agrada, né? Incomoda, assusta, mas que provoca coisas interessantes. Maravilha. Socorro! Tudo bem aí com o áudio? A gente sempre fica
Tá, ouvindo tudo bem? bem. O da Ana, para mim, está um pouquinho abafado, mas estou conseguindo ouvir. Ok. Socorro, você que também escreve crônicas, que escreve para crianças, para jovens, pode falar para a gente também sobre o seu processo de escrita, sobre a sua maneira de tecer, sobre os caminhos que você percorre durante o processo de criação do romance? São gêneros muito diferentes. Assim, já passei por vários gêneros e sempre... Aí me perguntam por que eu saio de um, desisto de um, vou para o outro. Nem é isso, é porque quando a gente trabalha... Eu sou jornalista, tenho formação em jornalismo, e quando a gente trabalha com escrita, como jornalista, como escritor de literatura e de ficção, a gente acaba tendo que se render às surpresas e aos convites e ao acaso. Isso tem sido sempre muito bom, porque esse passeio aí pela crônica, pela literatura infantil, por outros gêneros, foi sempre, pelo ensaio também, foi sempre por convites que aparecem, que surgem e que eu vou atendendo e tentando, né, fazendo tentativas. Congelou aqui um pouquinho para mim, não sei se congelou por aí também. Tá ok? Não, mas tá correndo, tá tranquilo. Congelou aqui um pouquinho para mim. Então, é tudo muito diferente de escrever romance, porque os romances foram todos, os que eu escrevi, os que eu estou escrevendo, são decisões. São temas que chegam, que eu decido fazer por algum motivo, os motivos vão variando, mas são temas que eu decido que eu preciso... Às vezes eu tento até esquecer, como é o que eu acabei de entregar agora para a companhia, o Oração para Desaparecer, quando eu tive a primeiro contato com o tema, né, que é uma igreja aqui do litoral do Ceará, que ficou enterrada há 45 anos, eu achei que não ia render, eu achei que eu não iria escrever sobre isso, mas acabou que eu voltava a pensar no tema, o tema aparecia de novo, tudo que circundava aquela igreja, apareciam coincidências e a coisa tomou conta, assim, de fato, acabei decidindo que seria o meu próximo projeto de romance. Então, é completamente diferente. A demanda para a crônica e para os outros projetos que são convites, encomendas, né, são demandas com prazo, que em geral eu atraso, quase certo. São demandas com temas pré-determinados, com prazo pré-determinado, né, com formato, às vezes tamanho. E o romance não, o romance é o lugar onde é como se fosse uma casa temporária que eu construo para mim, até porque eu demoro muito tempo escrevendo, não sou muito rápida na escrita do romance. E eu tenho gostado assim, eu escrevi o Cabeça do Santo, que já foi publicado, a Bailarina Fantasma, que é juvenil, que é uma novela, mas exatamente não tem a extensão de um romance. Inclusive é uma questão que às vezes nem importa tanto, mas é mais perto da novela do que do romance. O Oração para Desaparecer, que eu entreguei agora, que ainda vai ser publicado, então são 3 experiências, né, com um texto mais longo. E o que acontece, em geral, e que é muito impressionante para mim, principalmente com o Oração para Desaparecer, é que o começo da escrita, no momento em que eu decido, vai ser esse tema, eu vou tratar disso, eu vou cuidar desse texto, parece que abre um portal. Não sei se aconteceu já contigo, Ana Paula, assim, de aparecerem pessoas na minha vida que têm a ver com o tema, coincidências, eu me deparar procurando outra coisa, achar um livro que tem a ver com isso, ou conhecer alguém, sei lá, em um evento, em um jantar, e a pessoa dizer que é exatamente daquela cidade. Coisas como no Oração para Desaparecer, eu estava precisando falar com uma pessoa que tenha visto a igreja enterrada. Então, seria alguém que teria ali na faixa de 90 anos, que teria visto a igreja enterrada com 4 anos de idade. Aí eu estava tomando banho de mar, era meu aniversário, e eu pensei, a última coisa que falta para eu realizar tudo que eu preciso de pesquisa para o livro é aparecer uma pessoa de 90 anos, mais ou menos, que tenha visto a igreja enterrada quando era criança. Aí eu vejo um senhor, um idoso, passando na areia, e era o seu Júlio que viu a igreja. E eu corri para falar com ele, corri discretamente, que eu estava de maiô, corri assim, com calma para ele não se assustar com o assédio. Mas acontecem dessas coisas mágicas. Então, o processo costuma ser, em parte, intuitivo e cheio de coincidências, como essa desse senhor que apareceu na praia e outras coisas, mas, ao mesmo tempo, eu tento ter um controle do processo, de decidir, por exemplo, previamente, quantos capítulos eu vou escrever, mesmo que eu aumente ou diminua. Eu preciso disso para eu não achar que em algum momento eu não vou dar conta do volume de informações e de tempo que eu vou lidar ali. Então, eu tento manter
um certo controle do tamanho do texto, da extensão dos capítulos, mais ou menos, para me ajudar, né, para eu lidar melhor ali com a demanda, que é exaustiva de escrever um livro longo. Então, eu fico dividida entre 2 métodos. Um método de tentar controlar, fazer o que se faz no audiovisual, que é pensar uma escaleta antes de começar a escrever, mesmo que eu descumpra essa escaleta depois, mesmo que o texto me peça outros caminhos, mas eu faço inicialmente, né? Eu tive uma formação em roteiro antes da formação em literatura, assim, mais ou menos junto com a formação em literatura, e isso me ajudou muito, porque como roteirista trabalha em equipe, trabalha com uma série de restrições, né, de cenários e de produção, então o trabalho do roteirista é muito organizado, é bem mais metódico, organizado do que o do escritor que trabalha sozinho e, em geral, não tem muita pressão, além do prazo da editora. Então, eu divido assim, eu me sinto dividida entre dois métodos, um método muito cartesiano e uma entrega para a intuição e para os acasos e para as coincidências. Entendi. Você falou dos sinais, né? E você correu discretamente de maiô. E eu me lembrei de... Ontem eu estava conversando com uma amiga que é roteirista, e aí ela me disse que estava escrevendo o roteiro e inserindo algumas coisas sobre um personagem que tinha inserções com Exu. Esse ano falou-se muito sobre isso, né? E ela disse que estava fazendo isso, e aí saiu, me parece, para visitar a mãe lá no Rio de Janeiro, e ela parou estava na avenida, e aí os integrantes da Grande Rio passaram com as fantasias de Exu pelo carro dela, e aí ela disse que parou o trânsito para que eles passassem. Eu falei para ela, não tem sinal. Se isso não for um sinal, eu não sei o que é. E um bom sinal, porque Exu abre o caminho, né? Foi literalmente. Sim. E ela falou, eu acabei de fazer, incrível, eu acabei de fazer, eu falei, acabei de fazer a inserção, fui sair, dei de cara com os componentes, com as fantasias lá passando na avenida, eu falei para ela, fechou, é isso mesmo. E aí você falou sobre a crônica também, de estar sempre... O cronista tem fama de protelar sempre para escrever a crônica, sobretudo quando ela é encomendada, né? E agora se manda pela internet, mas disse que antes, quando elas iam, quando não havia internet, o cronista geralmente gastava o dinheiro que ganhava com a crônica para enviá-la de táxi na última hora, né? Ana, você escreve crônicas? Você escreve crônicas, Ana? Eu não sou boa nisso, não. Já tentei, mas não sou boa, não. Eu acho que a crônica é o olhar muito é aquele fragmento do cotidiano, né? A crônica tem esse fragmento do cotidiano, eu não sou boa. Eu sou para inventar. Eu vou para outros lugares. Então, o cotidiano, assim, eu não sou boa, não. Então, eu assisti algumas entrevistas que você concedeu e fiquei muito impressionada com o que você diz sobre os personagens que habitam a sua obra, que são muito discutidos, como você já falou, por desenvolverem tarefas, atividades profissionais pouco convencionais ou conhecidas. E numa dessas entrevistas te pedem para falar sobre esses indivíduos marginalizados, e aí você diz, não, eles não são marginalizados, eles são gente que trabalha, né? Eu parei nesse ponto, voltei, e aí você fala do motorista de ônibus, sobretudo que trabalha no Rio de Janeiro, no verão, no calor, por exemplo, sobre os bombeiros, é uma categoria pela qual eu também tenho fascínio. Eu sou auxiliar de enfermagem, trabalho no SUS. Adoro enfermeiro, também é bom, com certeza. E trabalho com saúde pública, então eu já fiz busca ativa para alcançar algumas categorias, vacina, prevenção, enfim, coletores de lixo, sepultadores, e eu faço sempre questão de dizer que eu não sou enfermeira, eu sou auxiliar de enfermagem. E as pessoas costumam unificar as nomenclaturas e não tem nada a ver, é super diferente, né? Tem um abismo entre uma coisa e outra. Como as pessoas que costumam dizer do médico e do enfermeiro, bom, enfim, você se aprofunda em pesquisas para compreender os profissionais que você insere no romance. Onde é que nasce o desejo de construir uma história que expõe esse profissional, se não marginalizado, digamos que oculto, obscuro, que não é
digamos assim, alguém, a criança vai falar assim, você pergunta para a criança, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser médico, quero ser desenhista, quero ser dançarino. Mas ninguém, de repente, vai dizer, eu quero desossar carne no açougue, eu quero recolher os bichos mortos nas avenidas. De onde é que surge esse desejo? Eu acho que muito desse lugar mais sombrio que eu gosto de escrever. E a minha literatura, geralmente, ela está muito cruzada. Homens e animais se cruzam. Seja comendo, o homem comendo a carne do bicho, seja o bicho matando o homem, um caçando o outro. Isso tem por isso as minhas histórias, geralmente, elas não se passam nas áreas urbanas, né? Elas estão mais nas Sim. áreas rurais e tal. Eu gosto mais, acho que você escuta alguns sons, você sente uns cheiros, né? A natureza mais viva, né? Eu gosto de coisas orgânicas. Eu gosto dessa vida mais bruta, da natureza selvagem, sabe? Eu tenho muito medo da natureza selvagem. Né? E as coisas que me dão medo também, não todas, mas algumas me fascinam. Eu acho o medo um sentimento muito fascinante. E eu acho que a minha literatura ela ronda esse lugar do medo, esse lugar do estranhamento. O que acontece? Quando a gente fala de um sujeito que desossa um boi, esse sujeito, ele é um trabalhador, tem as horas dele de trabalho, ele coloca uma roupa, não sei se você sabe como é que desossa um boi. Você tem que colocar uma roupa da cabeça aos pés. O boi pesa toneladas, né? Ele levantado, aquelas patas traseiras penduradas, cabeça para baixo. E aí você corta e começa a sangria. Esse sujeito ele fica ensanguentado da cabeça aos pés. E ele não desossa só um boi. Esse boi vai virar o bife ali na bandejinha, a carne moída, o hambúrguer. Então, como que a gente, na verdade, está totalmente entrelaçado com esse sujeito que começa lá? Começa o cara que cria, depois o cara que abate. E eu acho que é isso que eu gosto de escrever sobre essas conexões, como a gente está conectada com tudo isso. Por exemplo, eu não trabalho muito com as questões metafísicas, ainda, pelo menos. Quando eu vou falar da morte, eu falo da morte física, eu falo da carcaça. Isso eu falo em Carvão Animal, por exemplo, que é sobre um bombeiro, e o irmão dele que trabalha no crematório da cidade, cremando corpos. Então, o irmão resgata do fogo, salvando pessoas do fogo, geralmente, e o irmão cremando pessoas no fogo. E quando eu falo da morte, eu gosto de falar da morte mais da carcaça, seja humana, seja do bicho, que é o que está muito presente em Terras Mortas. Então, eu gosto muito de falar dessas coisas. Eu acho que a minha literatura ela tem essa questão orgânica, essa questão do físico, essa questão mais bruto no sentido não lapidado, sabe? Das coisas terem como são, né? São caçadores, eu tenho gente com espingarda, ninguém está ali assaltando. O cara não está ali na esquina da estrada, está ali numa curva de estrada assaltando, não. Ele anda armado porque está se defendendo de um bicho, ou ele está resolvendo algum problema pessoal, tá? Um acerto de conta dele com alguém. Esse é o meu universo, né? É um universo extremamente esperado nos filmes de faroeste que eu assisti. Estranhamente, eu gosto de faroeste, gosto de filmes de terror. Então, são duas coisas que eu acho que eu uni muito, e a minha literatura ela acaba trazendo um pouco de faroeste, um pouco de terror. Eu acho que, por exemplo, o Assim na Terra como Embaixo da Terra é um faroeste. Eu sempre digo que esse livro é meu faroeste, né? Pelo menos é o primeiro, assim, que eu considero que ele tem essa caçada humana, uma história que só tem homens, de fato, confinados naquele espaço se caçando. Isso aí é um clássico do faroeste, né? Vocês mesmo estão necessariamente confinados num espaço murado, mas geralmente estão confinados numa cidadezinha, numa região. Então, eu acho que eu me aproprio de certas coisas, de certos elementos, para escrever histórias
que conversam muito com esse faroeste, conversam muito com elementos do terror. E quando eu falo terror, não o terror sobrenatural, o terror que às vezes, você vê alguém desossando um boi. É aterrorizante, às vezes, né? O terror de lidar com restos mortais, de encontrar um morto, o que ela vai fazer com esse morto. Então, eu acho que eu vou trabalhando esses elementos muito mais numa questão. Eu acho que a minha literatura ela passa por essa questão desses dois gêneros, né, que eu me identifico muito e acabo trazendo à tona esses personagens, porque não tem como eu botar um bancário, entendeu? O Edgar Wilson podia ser um bancário, né? Certo. Ele tem que ser aquele cara ali, entendeu? E é um homem bruto, é um homem rústico, é um homem de fé. A fé dele está em muitas coisas, mas ele é um homem de fé, porque é um ambiente que se respira fé, se respira muitas vezes o sobrenatural, o inexplicável, nem tudo fica tão claro. Eu gosto dessas camadas de segredos, de mistérios, né? Então eu acho que a minha literatura ela vai muito para esse lugar. E eu gosto desses personagens que não eram personagens muito comuns na nossa literatura, pelo menos não nos últimos tempos, assim, não me lembro de ver personagens como Edgar Wilson, né? Você trabalhar de fato com um personagem como ele, colocando ele no primeiro lugar, no protagonismo, e lembrando que Edgar Wilson é um assassino, ele sempre está matando, né? Ele não é bom e nem mal. Para mim, ele tem as duas coisas, né? Eu acho que ele não é bom, não é mal. Os meus personagens, geralmente, eles não são nem totalmente bons, nem totalmente maus. Eles têm as duas partes, né? Eles têm o sentimento de fraternidade muito grande entre eles, né? O amor romântico não permeia a minha literatura, pelo menos não até o momento. O que permeia é esse amor fraterno, né? Essa lealdade entre eles, que é uma coisa muito desses pistoleiros ali dentro desse universo que eu construí, né? E onde a palavra vale muito, né? A honra, né? Honrar o que se fala, honrar se vale muito, e essas atitudes que, ora, são louváveis e ora são condenáveis, né? Mas eu acho que são personagens controversos, sempre adoro trabalhar com luz e sombra, né? Eu acho que é aí que você tira personagens controversos, é aí que você instiga, né? Porque eu já encontrei mais de uma pessoa falando para mim, o Edgar Wilson, ele mata, mas eu gosto muito dele, me identifico, eu me sinto constrangido de gostar dele. Mas, claro, ele não mata qualquer um, ele não mata criança, ele não mata uma mulher ali, né? Ele não está matando à toa, ele tem os acertos de conta dele, né? E a maneira como ele faz isso é muito, muito bruta, muito prática. E eu gosto desses personagens controversos. Mas é aquilo, é um mundo de ficção, é um mundo de experimentos, é um mundo em que você deixa esse mundo para entrar naquele e vivenciar aquele espaço também, né? E esse espaço te provoca sensações. Sensação como essa, como que eu vou gostar de um personagem que é um assassino? Eu gosto, e aí? Como é que fica? Então, eu acho que tem, sabe, comigo tem essas... Eu gosto de provocar, mas não só provocar, eu me provoco também, né? Isso me afeta também de uma maneira interessante. Obrigada. Socorro, a Ana estava falando aqui dos personagens e assim, ela fala muito deles e depois eu até quero complementar a pergunta que eu vou fazer para você, mas personagens femininos, as mulheres que vivem nas tramas, é uma preocupação para você destacar hoje, expor questões fundamentalmente femininas pelo caminho? Você coloca dessa maneira, sei lá, se a cabeça fosse de uma santa, por exemplo, em vez de ser de um santo? No caso do Cabeça do Santo, eu não tinha muito como mudar, porque eu parti de uma história real, né? Existe, por incrível que pareça, existe essa cabeça aqui no Ceará, um Santo Antônio inacabado, então... existe a igreja enterrada também, né? Existe. A igreja está desenterrada atualmente, mas a igreja enterrada existe também.
Eu acho que isso vem um pouco do jornalismo, que eu acabo encontrando um ponto de partida em situações reais para seguir. Então, no caso da Cabeça do Santo, eu não tive muita opção, e o personagem, na época, acabou surgindo também inspirado num ex-aluno meu, lá da região do Cariri, aqui do Ceará, então foi meio assim. Mas hoje, sim, eu tenho... a protagonista do livro novo é uma mulher, nem posso nem dizer o nome dela, porque isso faz parte do suspense do livro. Ela acorda sem saber, sem lembrar de quem ela é, porque ela está toda machucada, porque ela está cortada, porque ela está enterrada. Então, nem o nome dela eu posso dizer. Mas a preocupação, eu acho que existe... É muito diferente escrever um livro em 2022 e escrever em 2006, que foi quando eu comecei a escrever o Cabeça do Santo. Felizmente, hoje, em 2022, muitas questões que não se falava, né, que se colocava ali ou se falava pouco, ou se falava com medo, hoje estão sendo abertamente discutidas, várias questões, várias em relação à mulher, as questões do feminismo e várias outras, e isso, obviamente, passa é parte do universo de quem está escrevendo. O que eu não faço, e espero que nunca faça, é forçar para tratar de temas que não são naturais ali do universo que eu estou escrevendo. Mas algumas coisas, sim, vão aparecer. É engraçado porque eu fiz sobre a personagem feminina, né? Eu fiz uma leitura prévia do livro antes de entregar para a editora, com um grupo selecionado de 15 pessoas. A gente marcou num café aqui em Fortaleza, as pessoas receberam o livro, são pessoas, amigos, ex-alunos, enfim, pessoas em quem eu confio, para eu escutar as opiniões sobre a leitura, né? E o ponto de divergência, né, foi exatamente sobre questões relacionadas à personagem. As mulheres queriam, porque eu sou muito romântica, então tem uma parte do livro que ela diz a personagem fala umas coisas muito românticas e muito apaixonadas lá sobre um personagem, sobre um cara. E foi assim uma reação de revolta. Mas que é isso? Que negócio de não sei o quê, de dizer isso dele? Não, ela não pode dizer isso, não. Ela tem que dizer não sei o que, ela tem que terminar. Elas estavam revoltadas. As pessoas, mas eu sou romântica. Não, mas não pode. Era uma coisa que talvez, sei lá, há 10 anos eu não tivesse escutado, porque o Cabeça do Santo tem muita coisa muito romântica. E eu acho que é necessário acompanhar, que a gente acompanhe as questões, e eu tenho muita atenção com os temas que eu toco, que não são temas que eu conheço muito bem, tenho muito cuidado, mas o que aparecer em relação a isso não vai ser forçado. Por exemplo, eu não vou tirar esse romantismo da menina, porque aí eu vou estar atendendo uma demanda das moças que estão aí desacreditadas do amor, eu não vou fazer isso. Mas, sim, eu escuto, vindo dos leitores e dos leitores jovens e dos adultos, tudo coisas que, felizmente, a gente discute hoje, então, na nossa pauta diária de discussões, que não estava há algum tempo. Eu sinto essa diferença, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu sinto a diferença na preocupação quando eu vou escrever determinadas coisas, quando eu vou falar de determinados assuntos, mas nunca de forma deliberada, assim, eu preciso falar disso, né? A coisa precisa surgir. Tá, sim, respondeu totalmente. Ana, nas suas pesquisas, você encontrou também mulheres trabalhadoras braçais, conversou com elas também, e o que você pode dizer sobre isso, numa comparação? Hoje em dia tem muita mulher dirigindo ônibus também, né, na limpeza urbana. Quando eu faço pesquisa para os livros, eu nunca fui em campo. Uhum. Eu não converso com as pessoas, eu não me inspiro em ninguém especificamente, é tudo criado. Então, eu leio. Por exemplo, quando eu escrevi o Carvão Animal, eu baixei a apostila dos bombeiros e li sobre o fogo. Aí você entende o comportamento do fogo, você entende como se apaga determinados tipos de incêndio, nem tudo, sei lá, nem todo fogo... Como usar o extintor de pó, Sim, você tem várias maneiras você tem vários... O fogo, em determinados materiais, ele tem que ser apagado de uma forma, e assim vai.
Então, eu tive que estudar. Estudei muito isso, estudei essa apostila. Depois, eu, por acaso, conheci um menino que era bombeiro. Conhecido da mãe de uma amiga. E esse menino, o sinal que a Socorro disse. E aí ele fez uma revisão técnica, pedi para ele fazer, a gentileza, ele muito prestativo fez, mas foi o único momento que eu tive alguém. De gados e homens eu pesquisei tudo, toda a linha de abate, foi pesquisa, tá? Pesquisa, apostila, papel, tá? Eu não fui no abatedouro, colônia penal também não, Enterre Seus Mortos, diferente. O Assim na Terra e o Enterre Seus Mortos, eu escrevi esses 2 livros em 1 ano e 4 meses, os 2. Então, foi um período muito curto. Quando um estava na última revisão para ser publicado, já tinha terminado o anterior. E aí, sim, eu conversei com o preparador de corpos e taxidermista. O cara fazia as 2 coisas. Esse cara me ajudou muito na coisa técnica. Então, eu fui cadáveres, vi taxidermia de bicho, e ali eu fiz uma pesquisa técnica. Então, em alguns momentos eu tive essa pesquisa técnica e aconteceu de eu ter. Minha literatura não tem mulheres protagonistas, né? Uma das características dos meus livros é só terem homens. Aí tem uma mulher aqui, outra ali, mas muito bastante. Tem livros que não tem mulher nenhuma, como Assim na Terra. O De Cada 500 Uma Alma, o meu último livro, pouquíssimas mulheres, acho que tem 3 freiras, um passando também de passagem pela obra. O protagonismo sempre é dos homens. Aí você me pergunta por quê? Não faço a menor ideia. É assim que nasceu e é assim que é e não mexo. Para a televisão, né, na série que eu escrevi, na Globo, no Globoplay, na Globo, Desalma, aí eu tenho um protagonismo feminino muito forte ali. As mulheres têm um protagonismo, né, nas 2 temporadas, que já estão lá, elas estão presentes. E assim nasceu. Por quê? Porque assim nasceu. Nasceu nesse formato e elas têm esse protagonismo. Eu nunca tinha escrito sobre mulheres, eu escrevi em Desalma, de verdade, escrevi de fato sobre mulheres, e escrevi, mas, sinceramente, na minha cabeça não se divide muito gênero, não. Eu escrevo a história e a história vem quem tem que vir, sabe? Eu acho que a Aya, por exemplo, tem muito de Garulhos. A Aya, protagonista de Desalma, né, uma das protagonistas da série, ela só tem muita de Garulhos. Acho que eles sabem, eu vejo muita conexão. Claro, porque é da mesma autora, então é muito difícil não ter conexões, né? Então, você tem uma força ali que rege, tem um fio que está em tudo que eu escrevo, né? Mas eu também não tenho esse apego e também não tenho, eu sou completamente desprendida, como eu te falei, eu escrevo exatamente aquilo que eu quero escrever e se a história é para escrever daquele jeito, é daquele jeito. E não tem essa questão, essa preocupação, vou escrever sobre homens ou sobre mulheres. Eu fiquei muito feliz porque eu consegui escrever sobre mulheres, que eram 8 livros só sobre homens. Então, foi muito bom para mim ter escrito, né, uma série sobre mulheres, finalmente, e foi natural, tá? Foi uma opção minha, uma decisão minha, saiu, foi fluindo, um monte de mulher ali, e foi escrevendo, né, e foi crescendo. Tem os personagens masculinos que estão vindo agora, estão crescendo, mas o protagonismo ainda é das mulheres no quesito dessa série específica. Às vezes acontece, eu não sei, eu passei um tempo sem perceber que quase sempre quando eu escrevia, quase sempre, né, que eu quero falar quase sempre, mas sempre, nas histórias ou nos contos, sempre alguém acabava abortando. E aí as pessoas falam para mim, nossa, mas alguém sempre aborta nas suas histórias, falando, a gente sabe que às vezes eu não notava, e tem algumas coisas que a gente tem como vício ou inspiração, alguma coisa. Eu por exemplo, eu tô treinando para parar de me interessar por sacolas. Eu me interesso por sacolas. A pessoa passa com uma sacola para mim no ônibus, no metrô, no trem, na rua, e fala, meu Deus, o que será que tem nessa sacola? O que será que ela tá levando? Para quem? Será que ela vai... Se for de feira, então acabou minha vida. Eu fico ali, mas milho, tal, hein? Será que vai comer com uma criança? Será que vai fazer para uma sopa? E aí eu... Enfim... Algumas coisas que a gente às vezes pega como
Eu tô assustada porque já passou o tempo passou tão rápido e eu queria conversar tantas outras coisas com vocês, mas eu vou fazer uma pergunta agora que vocês puderem responder em sequência. Vou falar com a Socorro. Ela falou aí sobre as moças que ficaram revoltadas lá com a decisão que ela tomou no romance, e eu ia perguntar isso mesmo, e dar outro exemplo. A Socorro escreve para crianças, para jovens, e assim, nos áureos tempos em que a internet nunca tinha ouvido falar, só tinha visto o computador da Sala de Justiça, no finalzinho dos livros, eu sempre falo isso, não sei se vocês lembram, os autores falavam assim: você gostou da minha história? Gostou dessa história? Tinha uma caixa postal e eles falavam assim: escreva para mim, né? Contando as suas impressões, o que você achou. E eu sempre digo, eu escrevi centenas de cartas para os livros juvenis que eu li, nunca enviei nenhum. Ficavam ali as cartas, não tinha selo e tal, mas eu escrevia ali cobrando: por que morreu? Por que fulano não casou? Por que aconteceu isso ou aquilo? Muito revoltada e nunca consegui enviar. Vocês agora, hoje, com a tecnologia, vocês têm, assim, o escritor tem muito contato com o leitor, com as opiniões, né, com as críticas, assim, isso de alguma maneira influencia nas obras seguintes? Pode acontecer pelo público clamar alguma coisa, vocês levarem em consideração para a escrita do romance? Durante ou depois? Porque digamos, para a próxima obra, né? Digamos assim, sim. A Ana, por exemplo, que usa, não sei, de repente alguém pode falar, né? Defender Edgar Wilson, dar sugestões para a vida de Edgar Wilson. E para você também, digamos, se na obra anterior alguém falou alguma coisa e você consegue, de repente, para a próxima, você leva isso em consideração? Não, tem muita... Eu recebo desde sempre eu tenho muito contato com os leitores. Quando eu escrevia mais para criança, então eu ia muito para a escola e para evento onde tinha criança e jovem, então tinha aquele contato pessoal ali também pela internet, e tenho, né, continuo tendo pelas redes sociais, as pessoas conversam muito. A crônica é um gênero que chega uma vez por semana, uma crônica nova, e como a crônica às vezes a gente se coloca muito, às vezes não, é um gênero em primeira pessoa, e se coloca em primeira pessoa e acaba criando ali uma sensação de intimidade. As pessoas falam muito, mas eu não coloco nada em consideração, assim, de me tolher ou de acrescentar ou de falar alguma coisa na hora de escrever, porque é um processo tão... E principalmente na escrita do romance, né? É um processo que passa tanto por questões internas, muito por um projeto literário mesmo, pelas coisas que eu quero dizer, que eu acabo não levando em consideração. Agora, levar em consideração para escrever, não, mas para a minha vida, esse contato com o público é muito forte. Assim, acho que a experiência mais forte que eu tive como escritora foi com os projetos de remissão de pena pela leitura nas unidades prisionais. Eu cheguei aí à unidade prisional e tive 4 horas de conversa com 60 internos, né, da unidade de segurança máxima no presídio em Vitória, no Espírito Santo, em Vila Velha, e ouvi deles ali que estão isolados, que não sabem quem eu sou, nem qual é a editora que eu publico, nem as questões que o leitor comum conhece, né, que influenciam ali a recepção da obra. E isso, para mim, o que eles disseram ali foi muito impactante. Assim, teve um interno... E isso foi a coisa que mais acho que vai modificar tudo que eu escrevi o resto da vida. Eu vou lembrar dele. Tudo que eu escrevo, eu lembro dele. Que ele falou que ele nunca tinha lido nada, ele está na rua desde sempre, está interno desde 18 anos de idade, mas quando ele conseguiu ler o livro, leu as primeiras 2 páginas, que ele conseguiu ler, entender, que ele dormiu, ele ficou pensando nas palavras, e aquele livro acordou a cabeça dele. E ele riu, fazia muito tempo que ele não ria. E aí, sim, ouvir esse homem dizer isso me fez... Eu lembro disso sempre que eu escrevo. Eu estou escrevendo para que as pessoas acordem a cabeça e achem engraçado ou se emocionem. Isso, sim, interfere. As outras interferências, tanto crítica negativa, não interfere. Inclusive, às vezes, até concordo e complemento. Um dia uma moça botou no Facebook que esse livro, Cabeça do Santo, teria sido muito melhor se tivesse sido escrito pelo Dias... Não, ele botou assim: Dias Gomes faria muito melhor. Aí eu respondi: claro, eu também acho. Já pensou o Dias Gomes com esse tema? Que coisa incrível que ele ia fazer.
isso não interfere na hora de escrever, não. Eu fico, na verdade, muito feliz e sempre muito estimulada a escrever mais com o retorno dos leitores, mas eu não deixo que me afete. Assim, acho que o campo do trabalho ele é sagrado. Ana? Obrigada. Eu concordo bastante com o que a Socorro falou. Eu acho que é isso mesmo também. Eu acho que é dessa forma que eu tenho agido sempre. O processo da escrita é sagrado, né? É um terreno muito pessoal, muito intimista. Eu acho que a gente nunca está sozinho escrevendo, né? O escritor ele está escrevendo ali, mas ele é povoado pelos personagens que atravessam ele com as suas questões, né? É um mundo muito à parte. É o que eu digo, quando a gente está escrevendo, a gente sai desse mundo aqui, né? Que a gente que vemos e compartilhamos e vamos para um mundo muito particular que a gente constrói e a gente não constrói sozinho, a gente constrói com esses personagens que nos acompanham, que nos atravessam, né? Então, nesse momento, você não consegue lembrar, puxa, alguém fez uma crítica negativa ou falaram que eu ponho travessão no texto, sabe as coisinhas assim? Isso fica muito longe, né? Muito distante mesmo. Você continua sendo muito fiel. Eu acho que o escritor que, de fato, faz isso com a alma, ele é muito fiel ao que ele faz. Ele não consegue sair daquilo ali. Ele é fiel a ele mesmo, ele é fiel à sua própria escrita, ele abre mão de outras coisas que ele fala, cara, eu considero isso aqui supérfluo, isso, mas vou me focar na minha obra, vou focar no meu trabalho, vai deixar às vezes de sair, vai deixar enfim, de tantas outras obrigações sociais, ele abre mão, né, para estar com o texto dele, naqueles momentos que às vezes ele tem que trabalhar, né, o seu sustento e escrever, porque a escrita em si muitas vezes não traz só o sustento. Então, muitos escritores escrevem fim de semana. Então, eu acho que quando você se dedica assim, não tem condições de uma crítica aqui, uma observação ali, interferir na obra. Eu acho a obra sagrada. E eu recebo mensagens, eu recebo alguns comentários também dos livros quando saem. Mas não sei, assim, não é uma coisa que me abala, não. Eu também me apego ao que é positivo também. O que não é positivo, eu não vou me apegando, não. Mas mesmo positivo, né? O Edgar Wilson, não sei, as pessoas devem ter aspirações para o Edgar Wilson, né? Planos para ele. Eu acho que não, sabia? Nunca ninguém chega. Eu acho que as pessoas têm um pouco de medo do Edgar Wilson. Eu acho, porque eu me lembro que eu ia em eventos literários antigamente, tinha gente que ia lá no evento, estava lá sentada na plateia, aí depois escreviam assim, oi, eu estive lá, viu você no evento, ai, mas eu não tive coragem de falar com você. Aí eu falei, gente, eu não ando com uma faca na bota, não, vocês podem lá falar, eu não sou Edgar Wilson, não tem faca na bota. Então, eu acho que deve ter, eu acho que cada um cria o seu Edgar Wilson, né? Eu acho que seja o Branco Gil, seja o Tomás, tem os personagens dos meus livros, enfim. Mas eu acho que a obra tem essa troca, né? O leitor, ele é atravessado pela obra e tem o olhar dele, a interpretação, isso que é legal, porque isso mantém a obra viva sempre, né? Vira e mexe, você recebe até interpretação do que você escreveu. Poxa, eu nunca tinha visto por essa ótica, mas aquela pessoa viu, compartilha com você. Né? Então, há muitas interpretações diferentes. Nossa, não era nada disso que eu pensei na hora que eu escrevi, mas está valendo, né? Porque se isso é importante, se aquilo tocou aquela pessoa daquela forma e atravessou ela daquele jeito, maravilha. Né? Então, eu acho que isso que é a riqueza. Assim como obras que me tocam, que não tinha nada a ver com o que o autor pensou, mas que foi importante para mim, determinada coisa, me pegou por um ponto. Né? Então, eu acho que é importante essa troca. Hoje, sim, é muito mais fácil e a gente está sempre aberto aí nas redes sociais para ouvir o leitor. Que bom. Eu não sei para vocês, mas parece que começamos há 5 minutos, mas já estamos encerrando a nossa conversa. E eu quero agradecer muito, agradecer o pessoal que está trabalhando no festival, o Tom, o Afonso, a Pauliane, agora a Jéssica Borges, que interpretou em Libras aí a nossa conversa, e agradecer ao público que esteve nos acompanhando e convidá-los para ficarem até o fim da programação, que termina dia 15, no domingo, né?
Espero que estejam acompanhando desde ontem. Eu estou assim. E muito prazer em conversar com vocês. Obrigada, Ana. Obrigada, Socorro. Obrigada, Lília. Foi ótimo. Obrigada, Obrigada, Socorro. Foi Lília. ótimo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Até.